Eu gosto muito de assistir filme, sabe? Gosto muito de ver filme, de ir no cinema. Gosto muito de ver série nem tanto, né? Tenho começado a acompanhar as séries do ano retrasado pra cá, assistir algumas ali, mas a minha preferência é por ver filmes, é por assistir filmes, tirar um tempo ali pra curtir um filme mesmo, assim, sabe? Eu gosto de aprender com o filme, eu gosto de estudar por trás de um filme quem são os atores, qual é a história, se veio de um livro, se veio de uma história real. Nossa, eu gosto muito de histórias reais. Antes, quando eu era mais nova, eu não gostava tanto de histórias reais, assim, porque eu achava que era muito dramático. Tipo, o filme do cachorro. Cara, eu ficava assim, nossa, que filme dramático, é muito choro, é muito. Ai, é muito drama, eu não consigo continuar assistindo esse filme porque é só choro, só choro, só choro. Eu não tinha, assim, querendo ou não, muita maturidade pra entender a sensibilidade e enxergar como que era a vida. Só queria um final feliz e um romance que deu certo e não entendia que a vida nem sempre tem esse final feliz, que nem sempre os personagens saem de um ponto A e vão para um ponto B em que tudo se resolve, não, né? Na verdade, a vida, a gente nasce, tem toda uma trajetória e o final dela a gente morre. E para quem tem fé, a gente, né, vai com Cristo, e para quem tem outras fé, tem outras questões. Mas quero começar com esse ponto de que eu gosto muito de assistir filme. Inclusive hoje eu vou assistir um filme com uma amiga. E. Ah, sim, hoje eu não estou gravando no domingo. Falei no último episódio que eu sempre iria gravar no domingo, mas o domingo foi tão corrido que eu não consegui. Mas, assim como eu também disse no último episódio sobre a constância, hoje é quarta-feira, o episódio tá saindo aqui, tô nessa gravação e você vai ter mais um episódio fresquinho pra essa semana, porque é sobre constância. É claro que sim, um pouquinho todo dia, como eu falei, é importante, mas se a gente fez de tudo num dia e não conseguiu concluir aquele objetivo, também é sobre isso. A gente só não pode deixar a peteca geral cair, sabe? O plano todo ir por água abaixo, porque eu não consegui fazer naquele dia, então vou abandonar, vou deixar pra lá e não vou mais continuar. Não, não é sobre isso. É sobre, tá, falhei um dia, mas tá. No próximo eu vou tentar fazer o máximo pra realizar aquilo que eu planejei, aquilo que eu desenhei, aquilo que eu imaginei que era o meu ideal, que é o meu propósito. Então, eu vou continuar seguindo. E sobre essa ideia aí de que eu gosto muito de assistir filme, inclusive se você gosta muito de assistir filme também, me fala aí qual é o seu filme favorito. Não sei se você tem um filme favorito. Eu tenho um filme favorito. Não vou contar aqui, talvez no final eu conte. Mas sobre um filme que eu assisti no ano passado. De vários que eu assisti no ano passado, não tantos. Confesso que quando eu morava lá na minha outra cidade, lá em Vilhena, eu assistia muito mais filmes, eu ia com muito mais constância, até porque a entrada lá era muito mais barato do que aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, um bilhete de cinema é 30 conto, 40 conto. Então, pra vocês, tem que pegar uma promoção da semana, assim, e tal, aquelas promoções relâmpago e ir. Mas senão é muito caro, assim, sabe? Fora pipoca e tudo, é tudo super faturado. Mas, continuando no assunto do filme. Ano passado eu assisti um filme junto com um grupo de amigos, um grupo grande de amigos, o pessoal lá da minha igreja. Umas 10 pessoas. A gente foi assistir o filme A Forja. Diz aqui pra mim se você assistiu o filme A Forja, se você gostou, qual foi a parte que você gostou. E esse filme me marcou muito, né? Eu sempre, todos os filmes que eu assisto, eu tenho uma frase, assim, que eu guardo. Uma parte especial que eu sempre guardo pra ter de resumo mesmo. Nossa, esse filme é legal por causa disso, disso, disso. Nossa, eu aprendi com esse filme isso, isso e isso. Então, eu tô sempre tirando lições de tudo que eu consumo, né? Eu sempre tenho isso como objetivo. Eu não vou consumir algo só por consumir, eu quero aprender. Eu acredito que a vida é um grande aprendizado. Então, eu sempre estou tentando sugar assim, o máximo de conhecimento, de experiências das pessoas, o máximo possível, daquilo que eu tô ouvindo, vendo, aprendendo, né? E aí, né, vamos continuando, assistimos esse filme, o filme A Forja, no ano passado, a gente foi no cinema. E ali, cara, nos primeiros
30, 40 minutos de filme. Não, 30, 40 minutos já é quase o filme todo, né? Ali, logo no início do filme, quando tá desenrolando, o mentor, né, digamos assim, ali daquele jovem, disse uma frase que me impactou bastante. E essa frase é a que tá na minha cabeça desde o último episódio, assim, sabe? Quando eu pensei, qual vai ser o próximo episódio? Eu já tinha uma frase na cabeça que me marcou e essa frase ficou na minha cabeça essa semana inteira, assim, tum, tum, tum. Ela vinha e eu sempre me lembrava dela, e aí me via flashes do filme, e aí me vinha situações em que eu podia aplicar aquilo, em que eu podia viver aquilo na prática, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre essa frase que martelou na minha cabeça a semana inteira. Quando assisti o filme, muitas vezes no ano passado ela também veio na minha cabeça, e vamos conversar sobre isso hoje. A frase é: seja uma fonte, não seja um dreno. Quando eu ouvi essa frase, cara, minha cabeça fez assim... aquelas frases de efeito, né? Realmente. É uma frase de efeito. Seja isso, não seja aquilo. Seja aquilo, não seja isso. Sim, seja fonte, não seja dreno. Mas vamos desmembrar. O que estava acontecendo no filme quando essa frase foi dita? O jovem estava prestes a atender o pai dele, né? Se você já assistiu o filme, você vai se lembrar um pouquinho. Ele estava prestes... Ele não sabia que era o pai dele que ele ia atender. E antes do mentor dele deixar ele ali sozinho para receber o pai dele, da encomenda ali, ele deixou essa frase para motivar, para deixar ele esperto. Olha, independente do que aconteceu, independente do passado, independente de como tá o seu dia, independente do que aconteceu entre vocês, seja uma fonte, não seja um dreno. Aí, aquele jovem abre a porta e vê que quem está à frente dele, a pessoa que ele ia atender naquele momento era o pai dele, com quem ele não tinha um bom passado. E aquele jovem que não estava totalmente maduro, que não tinha aprendido sobre perdão, que não tinha enfrentado a situação do passado de frente, assim, sabe? Decidido, refletido, amadurecido a respeito disso, decide virar as costas e não fazer aquele atendimento. Tá, mas nosso filme não é sobre maturidade, não é sobre transformação, sim, mas as coisas têm um processo. Naquele momento ele não conseguiu exercer aquilo que o mentor dele deixou pra ele, aquilo que o mentor dele explicou e disse, sabe? Seja isso, isso vai ser o melhor pra você nesse momento, é melhor você fazer isso do que você fazer aquilo outro, mas ele não conseguiu. E daí, eu fiquei com essa frase na cabeça, guardei ela assim no meu coração e pensando nos dias de hoje, como eu tenho vivido a minha vida, imagino que como você também tem vivido a sua vida, muitas vezes a gente é só um dreno, sabe? Mas Deus nos chama para algo maior. Deus nos chama para ser uma fonte de energia, para sermos pessoas que consolam, sermos pessoas que abraçam, sermos pessoas que têm uma palavra, que estão ali aptas, seguras de si, sabendo que a gente tem algo para oferecer. Eu até mencionei também num outro episódio que ninguém é tão pobre que não tenha um abraço, um sorriso para oferecer. Mas você pode vir me perguntar, mas como que eu vou ser uma fonte, sendo que eu não tenho nada, eu não consigo exprimir nada? Cara, a única forma de a gente conseguir estar 100%, assim, sabe, carregado, cheio, alimentado para poder transbordar sobre a vida das outras pessoas é a gente buscando direto da fonte. Se isso não for feito, não vai ter como. E como que a gente vai buscar da fonte? Como a gente vai se encontrar nesse estado de estar cheio? É estando em completo relacionamento. É tendo relacionamento diário, é tendo repertório no sentido de conhecimento, de compartilhar de testemunhos, de ver o que Deus tem feito na vida das pessoas, de absorver, de beber da própria palavra mesmo, pra gente se sentir cheio, pra gente se sentir forte, pra gente se sentir capaz. E olha, você que está me ouvindo deve saber também que nem sempre a gente vai se ver nessa capacidade total, nem sempre a gente vai se enxergar pronto, sabe, cheio, completo, mas em comparação com uma outra pessoa, com seu amigo, com seu parente, com aquela outra pessoa que está pedindo uma ajuda, que está ali diante de você,
essa pessoa ela tá te vendo com outros olhos, ela tá te vendo como uma pessoa capaz, ela tá te vendo com os olhos de alguém que tem algo a oferecer, sabe? Muitas vezes a gente não vai se ver com essa completude, com todo esse poder, com toda essa garra, com toda essa energia, com tudo isso que o mundo diz que a gente pode oferecer e que a gente deve oferecer, mas a forma que a outra pessoa nos vê, muitas vezes é também às vezes como Jesus nos vê. Jesus nos vê como completo, Jesus nos vê como aptos, sabe? Aptos a fazer a obra. Porque Deus nos fez perfeito. Então, se digamos que a matéria-prima, que o principal é o corpo pronto ali, a matéria pronta, então se isso nós temos, o restante é acessório, é o do dia a dia, é um pouquinho a cada vez, é sobre a constância. E daí a gente vai chegar nesse resultado final de ser uma fonte, de ser uma fonte sobre a vida de alguém. Aí vamos parar para pensar um pouquinho sobre a materialidade da fonte e do dreno mesmo. Vamos pensar como que é um dreno, o que que é um dreno? Qual seria, de que dreno você tá falando? Que dreno você tá imaginando aí? Geralmente um dreno eu imagino onde a gente coloca a tomada, assim, sabe? Geralmente é isso que eu imagino, é algo que vai sugar, é algo que vai absorver, é algo que não tá completo, que tá precisando de algo um pouco mais ali para ser cheio, para ser suprido, e daí vem a fonte e coloca lá, insere lá, adiciona e aplica, aí chega eu, chega você e abraça aquela pessoa e senta e ouve, faz uma ligação e manda uma mensagem. Sabe, às vezes a gente vai precisar insistir e insistir muito na vida de alguém para alcançar aquela pessoa da maneira que ela precisa ser alcançada. Eu tenho amigas que só por mandar uma mensagem, às vezes elas já ficam bem, fulano lembrou de mim, legal. Mas eu tenho amigas que precisam de uma ligação de vídeo, eu tenho amigas que precisam de uma visita presencial, sabe? Cada um tem uma forma de receber amor, tem uma linguagem de amor. Cada pessoa recebe e percebe o mundo de maneiras diferentes. E cabe a nós, a mim, a você, ter esse tempo de qualidade, buscar essa sensibilidade e enxergar qual é a forma que o outro vai acessar esse amor, vai acessar esse carinho, vai acessar esse afeto, sabe? Mas ainda continuando sobre o filme, que não foi essa única mensagem que eu peguei, que eu absorvi ali, que eu aprendi. Uma coisa que eu achei muito espetacular sobre o filme é sobre a outra forma que ela demonstra a forma que ela mostra a fé sendo executada, sendo praticada dentro do filme. Porque muitas vezes a gente vê um filme religioso e é muito sobre milagre. É alguém que está em coma e aí a gente vai orar e aí a pessoa vai ser curada. Mas não, esse filme tinha personagens de todas as idades, de todas as classes, enfim, mas era ali centrado na história do garoto e ele era um jovem que ele não tinha, né, caído num lago congelado, não ficou em coma nem nada, mas eu vi a fé sendo demonstrada ali através da oração, sabe, através da intercessão e sobre o que essas ferramentas, oração e intercessão faziam, qual era o resultado disso, que era o quê? A transformação de caráter. Sabe? A oração da mãe, a intercessão das avós do círculo de oração, as mulheres que estavam ali orando, geraram uma transformação de caráter. E não apenas isso. Não, a gente viu que o menino começou a ir para academia, organizou o quarto, fez uma limpa no telefone, nas coisas que tinham ali que não combinavam com a vida dele, que não fazia mais sentido do propósito, de acordo com aquilo que ele acreditava. Agora ele tinha um propósito, agora ele tinha objetivos na vida, ele não queria só ficar com os amigos brincando, perdendo tempo, mas sim, ele queria ser alguém na vida, ele queria se tornar um homem, um bom homem. E além disso, tem um outro foco no filme que até aparece na capa, né? Uns homens ali, inclusive é o nome, né? A Forja. Cara, essa parte me pegou demais, que é sobre o impacto gerado na comunidade e o partilhar do evangelho. Né? Ali nós temos um homem que perdeu um filho e através do filho que ele perdeu, ele conseguiu alcançar outras vidas, outros homens que tinham feridas parecidas com a dele,
homens que também tinham um histórico de tragédias na família e de outras situações, através da ferida dele, através da dor que ele passou, ele conseguiu alcançar outras pessoas. E pasmem, esse partilhar do evangelho não veio de um culto que ele foi, de uma cruzada evangelística que ele participou, não veio de um grande movimento, de um grande queimar, de um grande ajuntamento de pessoas, mas veio de um lugar em que um sentou ao lado do outro e compartilhou. E falou: olha aqui, eu vivi isso e isso na situação ali. Eu não vou dizer todo o filme, mas um veio do lado do outro e sentou e compartilhou e falou: olha, foi isso e isso que aconteceu, eu acredito nisso e nisso. Se você quiser, eu posso te ajudar assim, assim, assado, sabe? É no simples, é no pouco, é na humildade, é no reconhecer que somos pequenos e que sem o grande e que sem o Todo-Poderoso e que sem esse Pai maior sobre nós, nós não conseguimos, nós não podemos. E é através dele que nós conseguimos, que nós podemos, sabe? O que começou com a ferida de um homem serviu para curar tantos outros. Ali eles começaram uma comunidade, eles começaram uma assembleia, sabe? Uma reunião, um grupo de homens que iam alcançando outros. E isso foi aquilo, vai mostrando depois, de acordo no filme, que tem um adolescente que ele chama um amigo, um outro amigo na escola, aí tem um cara no trabalho que treina jovens, que daí começa a trazer outros jovens, e tem um outro senhor que lá no trabalho começa a partilhar do evangelho. Então são homens que se viram como fonte, se viram na sua pequenez, aos próprios olhos, a gente se vê como pequeno, mas Deus nos faz grande, Deus nos completa, Deus nos prepara, Deus nos capacita para sermos fonte que irá gerar energia. É Deus sobre nós, não somos nós por nós mesmos. Nós mesmos não conseguimos fazer grande coisa, não. A gente não consegue. Se não fosse o ar que Deus nos dá diariamente, o que seria de nós? Nós não conseguiríamos fazer grandes coisas. Então, assim, aquilo que você luta, aquilo que você batalha, aquilo que você está sempre colocando em oração, o que é a sua dor, eu não sei qual é a sua dor, se é a perda de um parente, se é uma frustração, um casamento que não deu certo, um trabalho que não deu certo, uma viagem que não deu certo, aquilo que você quis tanto adquirir, que você não conseguiu, sabe? Aquela ferida, aquela depressão do passado, aquela ansiedade do futuro, eu não sei qual é o seu pecado de estimação, não sei qual é a sua luta hoje, mas muitas vezes Deus vai usar isso que você está passando, esse vale, né, das sombras da morte, esse deserto que muitas vezes a gente encontra um silêncio de Deus. Deus vai usar muitas vezes essa situação que você está passando para curar outras pessoas, porque daí pessoas com essa situação vão de alguma forma chegar até você, vão partilhar isso em secreto com você, e você vai poder olhar nos olhos dessa pessoa e dizer: eu te entendo. Eu sei como é passar por esse lugar. Eu sei exatamente o que você está sentindo, porque a gente só consegue ter autoridade nas nossas feridas. É porque a gente já passou por aquele caminho, exatamente por aquele mesmo caminho, daquela mesma dor, por aquela mesma depressão, por aquela mesma crise de ansiedade, por essa mesma perda. Então eu consigo dizer para você, sabe, sentar do seu lado, colocar ombro junto de ombro e dizer: eu sei o que você está passando. Fica comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui com você. E aí nesse lugar a gente vai ser como Cristo. A gente vai ser como Cristo que se fez homem, assim como nós, para passar todas as nossas dores e ainda assim ser um exemplo perfeito a quem nós devemos seguir, sabe? Então, é sobre isso, é sobre a gente se desligar de quem nós somos, da nossa pequenez, entender sim que somos pequenos, mas porque nós somos pequenos é que nós temos uma dependência e nós dependemos do autor e salvador da nossa vida, sabe? E daí a gente vai se enxergar, a gente vai se perceber, as pessoas ao nosso redor vão perceber que nós somos fonte, a gente vai se abastecendo, vai se arraigando cada vez mais e entendendo que somos fonte. Estamos aqui para
ser luz, estamos aqui para ser sal, estamos aqui para ser diferentes, ir na contramão. Então, é sobre isso esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Segue aí a gente, avalia, dá 5 estrelas e fala pra mim o que você achou desse episódio, desse formato, que eu vou gostar muito de saber. É isso, um abraço e até o próximo episódio.